E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a primeira live do nosso canal aqui no Facebook e eu vou abordar um tema importantíssimo: a pesquisa jurídica no contexto do novo coronavírus. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que é importantíssimo que nós reconheçamos a gravidade da situação atual. É importantíssimo que todos fiquemos em casa nesse momento e que não ajudemos a propagar notícias falsas de quem acredita que é apenas uma gripezinha ou que a situação não é séria. A situação é gravíssima. Mas também existem alguns pontos positivos que nós podemos tirar dessa situação e eu recomendaria que nós nos concentremos nele, porque essa crise eventualmente passará e o que a gente puder fazer agora para beneficiar o que vai acontecer depois terá um impacto muito grande em nossas vidas. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar sobre esse contexto do novo coronavírus e como ele afeta a pesquisa jurídica. E mais importante do que isso, o que você pode fazer para tirar algum proveito dessa situação tenebrosa pela qual o mundo está passando. O primeiro ponto óbvio dessa situação é que todos nós acabamos tendo um pouco mais de tempo para estudar. No contexto normal, em que nós temos os afazeres do dia a dia, muitas vezes não sobra muito tempo para que nós estudemos e nos concentremos naquilo que gostaríamos de alcançar no longo prazo. Agora, mudou bastante, né, seja na faculdade ou no trabalho, para quem tem que levar as duas ambições em paralelo, e com isso sobra um pouquinho mais de tempo do que no dia a dia. É claro que muitos de nós ainda estamos assistindo às aulas da faculdade ou mesmo realizando as atividades do nosso dia a dia no trabalho em casa, no sistema de home office, ou ainda que tenhamos que ir para o local de trabalho, a rotina foi afetada, provavelmente há menos horas na sua jornada diária, né? Mas o fato é que a maioria das pessoas está tendo um pouco mais de tempo para se preparar e estudar. Por isso é importantíssimo inserir na sua rotina um tempo a cada dia para que você leia e escreva os seus textos científicos, seja o seu projeto de pesquisa para o mestrado, seja a sua tese ou sua dissertação, caso você já esteja cursando o mestrado ou o doutorado. Para quem está se preparando e pretende cursar o mestrado, pretende ingressar em um programa de mestrado em Direito esse ano, é importantíssimo notar que provavelmente haverá atraso na divulgação dos editais desse ano. Como essa crise ainda deve durar alguns meses, e segundo alguns especialistas, o prazo dela pode durar ainda mais, com medidas eventualmente até de retorno esporádico ao trabalho e depois um novo período de isolamento, e a verdade é que ninguém sabe ainda como lidar exatamente com essa situação, porque ela é inédita no mundo há, pelo menos nos últimos 60, 70 anos. Vale lembrar que na década de 20 do século passado, o mundo enfrentou uma crise ainda maior do que essa, com a gripe espanhola, mas o fato é de que no nosso mundo contemporâneo nunca enfrentamos uma crise como essa. E, por conta dessa situação, como eu mencionei antes, é bem provável que haverá atraso na divulgação dos editais, e com isso, provavelmente, as provas do processo seletivo ocorrerão em um momento posterior ao usual. Então, se o edital iria sair em maio ou junho, é bem possível que ele saia apenas em agosto, setembro, ou até em um momento posterior. É claro que você não pode contar com isso. O ideal é que você já vá se preparando como se prepararia no caso essa crise toda não estivesse acontecendo. Até porque muitas faculdades já estão se adaptando para esse contexto, ministrando aulas em regime telepresencial, por meio do YouTube, por meio de ferramentas como o Google Meet ou outras, mas a maioria delas provavelmente vai ter um atraso, mesmo que pequeno, na divulgação dos editais, e nesse cenário, provavelmente as provas ocorrerão em data posterior. Mas se prepare como você já tinha planejado fazer,
no momento anterior a essa crise propiciada pelo novo coronavírus. Para quem já está cursando mestrado ou doutorado, isso significa que possivelmente você vai ter mais algum tempo para concluir a pesquisa e escrever sua dissertação ou tese. De novo, tenha em mente essa possibilidade de ter um prazo a mais, mas sem esquecer que o prazo usual é aquele que foi informado pelo seu programa de pós-graduação. Então, tenha em mente que você pode ter um prazo a mais, mas não conte com isso. A ideia aqui é que você fique mais tranquilo para realizar sua atividade de pesquisa e de redação do seu trabalho, de sua dissertação ou de sua tese. Outro ponto importante que essa realidade do novo coronavírus trouxe para nós é que quem quer fazer pesquisa jurídica não está tendo acesso às bibliotecas. Então, é importantíssimo aprender a usar determinadas ferramentas da web que podem impulsionar bastante sua pesquisa. Elas já são muito importantes em um contexto de trabalho normal, como, por exemplo, a gente pode referir aqui a importância extrema de uma ferramenta como a do Google Scholar, que possibilita a busca por artigos e livros que você pode encontrar na web. Muitos deles estão disponíveis em meio online, ou seja, você não precisa se deslocar a uma biblioteca para ter acesso a eles. E é uma ferramenta que já é muito importante num contexto de normalidade e que se torna absolutamente imprescindível num momento como o atual. Porque se você não tem a biblioteca à sua disposição, você tem, por outro lado, uma ferramenta importantíssima para buscar os textos, os artigos e livros que você precisa para conduzir sua pesquisa. Além disso, existem ferramentas que eu gosto de mencionar e que ajudam muito a conduzir e a organizar sua pesquisa bibliográfica, que são ferramentas como o Mendeley, Zotero, o Papers e o Citavi, que são ferramentas de administração e gerenciamento da bibliografia, que ajudam, inclusive, você a automatizar o processo de inserção de citações e referências bibliográficas no seu trabalho. Então, nesse contexto em que a ida à biblioteca está impossível, a utilização dessas ferramentas é importantíssima para ajudar você a se organizar e a administrar a gestão do seu trabalho de pesquisa. Vale ressaltar também que ferramentas como Mendeley, Papers e Citavi ajudam você também a pesquisar novos livros e novas referências bibliográficas, como artigos, capítulos de livro, artigos de jornais e revistas, em outras ferramentas que não o Google Scholar. Então, além do Google Scholar, essas outras ferramentas que eu mencionei também ajudam você a pesquisar novas referências que você vai poder utilizar em sua pesquisa. Também gostaria de mencionar aqui um site que é importante nesse contexto, que é o Sci-Hub, que ajuda você a ter acesso a artigos, eventualmente, que você encontrou pelo próprio Google Scholar, mas não tem acesso porque eles estão bloqueados pela biblioteca de referência. O Sci-Hub consegue dar acesso a muitos desses artigos, bastando que você digite o link do artigo que você encontrou no site do Sci-Hub, e lá ele vai te disponibilizar o artigo que você pretende utilizar em sua pesquisa. Também gostaria de mencionar aqui uma ferramenta menos usual, que é o Reddit, Reddit, que é um fórum, o principal fórum da internet, onde você pode encontrar informações relevantíssimas para o seu mestrado, encontrar ali uma verdadeira comunidade de pesquisadores que podem estar enfrentando as mesmas dificuldades que você e podem ajudar você a dinamizar e a desenvolver melhor a sua própria pesquisa acadêmica, seja fornecendo links para outros artigos que podem vir a ser relevantes para a sua pesquisa, seja discutindo sua temática e apontando pontos de crítica ou de estímulo à sua pesquisa que você poderá ponderar. Nesses tempos de isolamento social, uma comunidade como essa se torna importante porque muitas vezes nós não estamos tendo acesso
a grupos de pesquisa e outras comunidades acadêmicas onde poderíamos discutir nossa pesquisa. E com isso, acaba que nós temos aqui, em um fórum como o Reddit, a possibilidade de ter acesso a um canal muito relevante e alternativo para travar nossas discussões acadêmicas. Eu gostaria de mencionar, por fim, que o coronavírus, que o novo coronavírus e a Covid também podem ser relevantes como um tema de pesquisa para você. Muitas pessoas, no contexto de normalidade, já têm dificuldade para encontrar um tema de pesquisa, e essa dificuldade pode se agudizar ainda mais num contexto como o atual, porque não há como discutir o tema de pesquisa com algumas pessoas que você gostaria e que poderia encontrar na universidade, na faculdade ou mesmo no local de trabalho, mas que agora estão com contato limitado por conta dessa situação. Então, se você não tem um tema de pesquisa, acredito que poderia procurar estudar determinados aspectos jurídicos relacionados às políticas de combate ao coronavírus, que podem vir a ser seu tema de pesquisa, especialmente para quem busca o ingresso em uma faculdade no nível de mestrado ainda esse ano, porque é um tema que traz muitas questões jurídicas relevantes. É bem provável que muitos candidatos não percebam que esse é um tema que pode, sim, ser objeto de sua pesquisa de mestrado, e isso pode trazer uma vantagem para a sua pesquisa. Por quê? Porque provavelmente a banca examinadora vai considerar que ela está enfrentando um tema atualíssimo e que será muito provavelmente considerado importante do ponto de vista da banca examinadora. E eu gostaria de destacar que não interessa sequer a sua área de atuação. Praticamente todas as disciplinas têm alguma relação que pode ser estudada com o novo coronavírus. Eu vou mencionar aqui alguns exemplos. O primeiro deles, mais afeito à disciplina do direito civil, diz respeito à possibilidade de rescisão de contratos civis ou comerciais em decorrência dessa epidemia. Os jornais já estão trazendo notícias relativas a shopping centers que têm proposto ações judiciais contra os comerciantes para rescindir o contrato, porque as lojas estão deixando de cumprir com suas obrigações contratuais. Evidentemente, muitas delas estão sofrendo prejuízos, porque estão fechadas nesse contexto e não estão pagando aluguel justamente por conta dessa situação. E os shopping centers as administrações dos shopping centers têm proposto ações judiciais para tentar obter indenização e obter a rescisão dos contratos de locação que mantém com esses comerciantes. Então, esse é um tema que poderia ser abordado em uma dissertação ou tese de doutorado e que provavelmente poucas pessoas já pensaram nessa situação como um tema de pesquisa. Uma outra possibilidade, já mais relacionada ao direito administrativo e ao direito constitucional a respeito do novo coronavírus, por exemplo, o direito à liberdade de manifestação. Recentemente, essa semana, a Suprema Corte Alemã julgou uma ação onde garantiu o direito à liberdade de manifestação, ainda que nesse contexto de isolamento social exigido pelo combate ao coronavírus. Enfim, é uma discussão que você poderia trazer para o contexto brasileiro e discutir se as pessoas mantêm o direito à livre manifestação nas ruas ou não, considerando que a maior parte das políticas sociais de combate ao novo coronavírus são concentradas em políticas de isolamento. Outra questão ainda do prisma administrativo constitucional diz respeito aos poderes e competências do poder público na determinação do isolamento ou mesmo na flexibilização de determinadas atividades consideradas como essenciais. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal também julgou ações em controle concentrado, em que se discutia a repartição de competências entre o governo federal e os estados a respeito da matéria. Isso também é um tema interessantíssimo a ser abordado em uma dissertação de mestrado.
Um outro tema também, já relacionado ao contexto do direito penal, diz respeito à violação das regras instituídas no contexto de combate ao coronavírus pelo poder público. Esse descumprimento pode ser considerado crime? Sim ou não? Você pode, inclusive, mencionar a política de vacinação obrigatória do Oswaldo Cruz, isso ainda em meados do século passado, como outro exemplo de realidade similar ao atual, onde o poder público se viu obrigado a implementar medidas duras, naquele caso de vacinação e nesse caso agora de isolamento, para combater determinadas epidemias. Além disso, do ponto de vista do direito penal, também pode ser interessante para quem gosta de aplicar a teoria do etiquetamento na criminologia, estudar a demografia de quem tem sido responsabilizado por violar as medidas de combate ao coronavírus. É a população mais pobre, é a população mais rica, são os brancos, são os negros. Enfim, se você estudar a demografia de quem tem sido criminalizado nesse contexto, você pode ter também um trabalho interessantíssimo para desenvolver após o seu ingresso num programa de mestrado em Direito. É isso aí. Não deixe de conferir o canal no www.pesquisajuridica.blog.br e de se inscrever também no webinário gratuito que eu tenho divulgado sobre o processo seletivo de ingresso no mestrado em Direito. Tenho certeza que você vai encontrar regras, dicas interessantíssimas para te ajudar no próximo processo seletivo. Um grande abraço a todos.